Boa noite, graça e paz. Eu sou a evangelista Michelle Ninot, do Ministério Internacional Viva, líder da célula Geração G12. E hoje eu vim aqui fazer uma célula com todos os meus discípulos e convidados. Então você que está entrando, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe grandemente, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe essa célula, amém? Então nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração. Então você que está aqui presente nessa live, então feche seus olhos e ore comigo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estar na Tua presença, de estar fazendo mais uma célula com todos os discípulos e convidados que estão aqui presentes, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, venha estar abençoando grandemente a vida de cada uma que está aqui, que separou esse momento para estar na Tua presença, que separou esse momento para escutar da Sua palavra, Senhor Jesus. Abençoa cada uma, abençoa o coração de cada uma que está aqui presente, Senhor. Que cada uma venha estar escutando aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar, Papai. Que em nome de Jesus, Senhor, venha estar abençoando também a minha vida. Me usa nesta noite para trazer, para levar da Tua palavra, Senhor Jesus. Assim eu te peço e eu te agradeço por todas as coisas, por tanto que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E hoje a nossa palavra vai ser sobre Deus nos faz grandes. Amém? E a nossa palavra está baseada lá em Juízes 6. Juízes 6, 14, 15 e 16. Lá em Juízes 6, 14, 15 até o 16 diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amém? Então, essa é a palavra de hoje, que está baseada lá em Juízes, do 14 ao 16. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Gideão, né? Gideão, ele era um homem muito medroso, sabe? Ele ligava muito para a opinião das pessoas, então ele olhava muito para as circunstâncias, né? Aquilo que estava acontecendo com ele. Ele achava que ele era o menor da família dele, né? Que era insignificante. Ele achava que não poderia alcançar muitas coisas, que não poderia alcançar nada, na verdade, porque fazia parte de uma família pobre, uma das famílias mais pobres de Israel. Então, ele achava que não tinha capacidade para fazer nada, e ele era um homem muito medroso, né? Mas Deus provou o contrário. E Deus, ele também quer fazer o mesmo com você. Quando você se acha insignificante, quando você acha que você não é capaz, quando você se acha o menor, Deus, ele prova que você pode todas as coisas, que você pode vencer, que você se torna significante na presença dele. Amém? Então, se você se sente incapaz, o menor da sua casa, você tem medo de tudo, Deus, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a sua vida. Amém? Então, antes de Gideão ser usado por Deus, ele fez várias provas, né? Para saber se realmente era Deus que estava falando com ele. Deus chamou ele para vencer os midianitas, mas ele quis provar se era realmente a voz de Deus. E somente depois que ele fez essas provas e ele viu que realmente era a voz do Senhor, ele foi. Amém? Então Deus, ele provou que era ele, né? Era ele que estava falando, né? E Gideão teve a certeza que Deus, ele daria a vitória sobre o exército de Midian. Amém? E o exército de Gideão tinha 32 mil homens. Tinha 32 mil homens. E ele foi reduzido a 300 homens. Imagina você enfrentar um exército, né, de Midian com apenas 300 homens. Mas Deus, através disso, ele fez um milagre acontecer, né? Ele provou que realmente ele é Deus. Amém? Então, de 30 homens, 22 mil homens voltaram para casa, porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo de perder para os midianitas, né? E depois, 9 mil
9.700 homens foram testados e foram reprovados em um teste que Deus mandou Gideão fazer, né? Mostraram, né, naquele teste que eles estavam fracos, né? Então, demonstraram fraquezas. Foi quando Gideão, ele colocou os homens para beber daquela água. E ali, 9.700 homens foram reprovados nesse teste. Então, sobraram apenas 300 homens. 300 homens corajosos que confiaram na palavra do Senhor, que creram naquilo que Deus falou. Amém? E Gideão, com apenas 300 homens, não fez nada de extraordinário, né? Para alcançar a vitória. Ele somente obedeceu e creu naquilo que Deus estava falando. Amém? Quantas vezes, né, a gente acha que a gente não pode alguma coisa, mas Deus fala que você pode e mesmo assim você ainda resiste, né? Então, nós não podemos resistir. A única coisa que nós devemos fazer é obedecer e crer naquilo que Deus ele está nos mandando fazer. Amém? Então, Gideão, com aqueles 300 homens, eles não usaram nenhuma arma especial, né? Eles usaram apenas vasilha, né? Uma tocha e uma trombeta para vencer o exército de Midian. Amém? A vasilha, uma vasilha vazia, significa a nossa fragilidade, né? O fato que nós não temos nada, né? E o barro representa as nossas vidas, né? Que somos moldados pela palavra do Senhor. E Deus, ele quer vasilhas vazias, né? Porque ele não quer a nossa força física. Ele quer apenas pessoas quebrantadas, pessoas que dê o seu coração de verdade. Ele não quer saber da nossa força física, mas ele quer saber do nosso coração. Amém? E a tocha que foi usada ali significa a chama do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, a força de Deus, na verdade, para iluminar as nossas vidas. Amém? E a trombeta, ela significa a proclamação, né? Através da palavra. A proclamação, pois através da palavra as palavras são proclamadas, né, a verdade do Senhor. Então aquela trombeta estava anunciando a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é verdadeira. Então ali estava anunciando a palavra do Senhor, amém? Então lá em Juízes 7, do 17 ao 22, fala assim: E disse-lhe: Olhai para mim e fazei como eu fizer, e eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vos tocarei a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: Espada do Senhor e de Gideão. E chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da noite, havendo sido de pouco trocadas guardas. Então trocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 campainhas, as trombetas, e quebraram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem e clamarem: Espada do Senhor e de Gideão. E Servou-se cada um do seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, gritando, e fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então o que aconteceu naquele momento, né? Simplificando o que está escrito aqui, aconteceu que eles apenas obedeceram à voz do Senhor, creram naquilo que ele estava falando, e levaram as vasilhas, as tochas e a trombeta. E o que aconteceu? Eles cercaram o arraial onde aquele exército estava instalado, né? E eles esperaram chegar meia-noite para que, né, aquelas pessoas iam fazer uma troca, né? E o que aconteceu? A voz de Gideão, assim que ele fez as coisas, todo aquele exército que estava com ele, aquelas 300 pessoas,
fizeram a mesma coisa que Gideão. Então ali estava todo mundo na mesma visão, estava todo mundo no mesmo chamado, na mesma voz, na mesma direção. Então foi isso que aconteceu, né? Eles se instalaram ao redor do arraial e ao som da voz de Gideão, as coisas começaram a acontecer. Então naquele momento Deus provou que ele era Deus, porque ao som das trombetas, aquelas tochas acesas e as vasilhas, né, jogadas ao chão, o exército, aconteceu uma coisa extraordinária. Cada um que estava ali começou a guerrear contra eles mesmos, sabe? Então, ali não teve que ter força física de ninguém, apenas a voz do Espírito Santo, apenas o agir de Deus fez com que tudo acontecesse, né? E então era isso, né, que aconteceu, as tochas, né? Então foi isso que aconteceu, né? Então foi assim que Gideão saiu vitorioso dessa batalha, né? Então quando Deus ele falar para você fazer alguma coisa, faça, não tenha medo, apenas obedeça e creia, e Deus ele vai fazer acontecer, né? E um exemplo que eu tenho para dar, que eu escutei numa rede de mulheres da IBNA, né, que são os nossos discipuladores, né, do Ricardo Bussá, pastor Ricardo Bussá, e a nossa pastora Dulcineia Bussá, que uma das discípulas dessa rede, ela estava sem nada na casa dela. Ela não tinha mais alimentos, né, na despensa dela, e ela não sabia mais o que fazer porque ela não tinha dinheiro para comprar nada. Mas Deus falou com ela, né, e falou para ela ir ao supermercado fazer a compra. Então, naquele momento, ela chamou a filha dela para fazer, né, a compra, realizar a compra, crendo naquilo que Deus tinha falado para ela. E a filha dela ficou um pouco envergonhada até, porque sabia que elas não tinham dinheiro, né? Tipo, mãe, como é que a gente vai fazer compra sem dinheiro? Mãe, que vergonha, ela tava morrendo de vergonha. E elas foram só enchendo o carrinho, né? E a mãe dela falou simplesmente para confiar naquilo que Deus tinha falado. E elas foram enchendo o carrinho, né? Com aquilo que estava faltando na casa delas, né? E foram colocando tudo, né? Arroz, feijão, todos os alimentos necessários, né? O básico, né? E elas foram fazendo a compra, né? E quando chegou no momento de pagar, a filha ela ficou mais receosa ainda. Mãe, né? Nós não temos dinheiro. E mesmo assim, ela passando ali, né? As compras, né? Já pela atendente, né? Confiando naquilo que Deus tinha falado, mesmo sem ter dinheiro. E naquele momento, o gerente do supermercado falou que o mercado, né, estava aniversariando e que no Caixa 9, aquela pessoa que estava fazendo compra no Caixa 9 ia ganhar uma compra, né, de graça do supermercado. E quem é que estava ali no Caixa 9? A mulher e a filha. Então, quando Deus ele falar alguma coisa, simplesmente acredite, simplesmente vai lá e faça, né? Porque Deus ele pode todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe, né, todos os sonhos, aquilo que você vai fazer antes mesmo de você nascer, Ele já sabe, Ele já programou todas as coisas. Então, quando Ele falar alguma coisa para você, vá, obedeça e faça conforme aquilo que Deus quer, né, que você faça. Igual Gideão, ele teve uma prova com Deus, ele teve um momento com Deus. Deus provou que era a voz dele e ele foi lá e fez conforme Deus quis. E por causa disso, ele teve a vitória. Apenas com 300 homens, ele teve a vitória. Amém? Então, você tem que saber que você é um instrumento escolhido por Deus. Nunca se ache incapaz, insuficiente, nunca se ache, né? E não ache que você é o menor. Porque Deus ele te faz grande. Deus ele quer usar você em coisas maravilhosas. Através de você, ele quer fazer acontecer. Amém? Então basta você crer, basta você acreditar naquilo que Deus já tem falado para você, tocado no seu coração. Não tenha medo. Vá lá e faça aquilo que Deus ele tá mandando você fazer. Amém? Então, essa era a palavra de hoje. Sobre acreditar nos planos de Deus. Sobre Deus te fazer grande. Amém? Tudo baseado em Gideão. E lembrando, Gideão, ele era uma pessoa muito medrosa. E com todas aquelas características que eu já falei, que achava insuficiente, o menor da casa, que não podia alcançar sucesso algum porque fazia parte
né, de uma família pobre, das mais pobres, assim, de Israel. E mesmo assim, ele se tornou um grande guerreiro, né, uma grande pessoa na presença do Senhor, que fez acontecer conforme Deus quis que acontecesse. Amém? Então, essa era a palavra de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nesse momento eu vou estar fazendo uma oração para finalizar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa célula, por este momento, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor venha estar nos capacitando cada vez mais. Que em nome de Jesus, venhamos, Senhor Jesus, a aprender a escutar da Tua voz, a escutar o Teu chamado, Senhor, a crer nas Tuas promessas, naquilo que o Senhor tem nos designado, Senhor Jesus. Que em nome de Jesus, a gente venha, Senhor, despertar e dar o nosso melhor e fazer o melhor, crendo e obedecendo, Senhor Jesus, a Tua palavra. Assim eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha estar abençoando e capacitando cada discípulo dessa célula, cada, Senhor Jesus, discípulo, Senhor, que está aqui presente, Senhor, cada visitante que está aqui, que foi chamada para escutar da Tua palavra, Senhor, capacite cada uma, que todas, Senhor Jesus, venham obedecer e crer na Tua palavra. Abençoa, Senhor Jesus, a vida da Rafaela, da Lourença, da Marisa, da Aline, da Rafaela Macedo também. Que em nome de Jesus, o Senhor está abençoando todas as discípulas da célula Geração G12. Assim eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, discípulos e convidadas, né? E que você seja como Gideão, né? Que escute a voz do Senhor, né? Que vá em nome do Senhor Jesus. Amém? E para finalizar a nossa célula, vamos estar dando os avisos finais, né? Hoje é segunda-feira, amanhã, terça-feira, vai ter uma reunião com todos os líderes do ministério, né? Líderes e colíderes. Então, você que é líder e colíder que está aqui, você já está convidado a estar nessa reunião, terça-feira, 20 horas na igreja, amém? Quarta-feira nós temos o nosso culto online, então vamos estar esperando por você. Vai ser ministrado através do aviva.mia.g12 aqui no Instagram, então se você não segue, vai lá seguir o nosso Insta, amém? E quem vai estar trazendo a palavra vai ser o missionário Marco Lima, então vai ser uma palavra muito abençoada, eu creio, amém? E quinta e sexta-feira, sábado, também vamos estar dando continuidade às nossas células, amém? E no domingo nós temos o nosso culto presencial. Nosso culto agora, ontem no caso, foi uma bênção. Então você que não foi, você perdeu. Amém? Mas está disponível no nosso canal do YouTube, né? Aviva, Ministério Internacional Aviva. Então vai lá, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, comenta, né? Compartilha com todas as suas amigas, com as suas vizinhas, com todo mundo que você puder, amém? Tenho certeza que o seu ciclo de amizade é muito grande, né? E é isso, no domingo nós temos o nosso culto, né, 7h30, como eu já disse, com o nosso Bispo Ninô, e nós vamos estar esperando por vocês, amém? E segunda-feira que vem, às 20 horas, né, temos a nossa célula novamente, amém? E eu vou estar esperando por você. E vou estar finalizando agora, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém?